E aí pessoal, Cristiano Pen aqui. Bom, uma influenciadora portuguesa viralizou nas redes sociais com um vídeo em que ela expressa o crescente incômodo de alguns portugueses com a imigração massiva brasileira. Deixa um like, se inscreva no canal, por favor, ajuda esse canal a crescer. Eu vou voltar com tudo sempre para trazer mais vídeos para vocês e vamos embora. Mais uma vez, guerra brasileira, não sei o que é que se passa. Vou dizer-vos o que muitos só pensam. Portugal não odeia brasileiros, nós só perdemos a paciência com alguns. E digo isto sendo uma portuguesa casada com um brasileiro. No início vinham com respeito, com vontade de trabalhar. Hoje entram com 1000 exigências, mas não se adaptam. Há mães brasileiras a pedir tratamento especial para os filhos só porque está frio. As mulheres gozam com as portuguesas por andarem demasiado tapadas. E casas destruídas porque dizem que no Brasil é assim que se limpa. O resultado, os senhorios já não querem arrendar. A criminalidade aumentou, o PCC já cá está. E ainda aparecem autocolantes pelas nossas cidades a diminuir-nos e a ameaçar uma guerra. E a Presidente da Casa do Brasil ainda nos quer obrigar a reescrever a nossa história. Isto como se os portugueses tivessem que se ajoelhar a quem acabou daqui a entrar. Isto não é ódio, é reação aos que vêm e cospem no prato. O problema não são os bons brasileiros, são os que vêm para cá e nos faltam ao respeito. Vambora. Eu vou pegar um outro vídeo com legenda, porque eu entendi tudo, mas eu sei que tem muitos inscritos meus que não entenderam nada, porque o sotaque português de Portugal, assim, o português de Portugal, para muitos brasileiros não é tão fácil de perceber. Eu vou dizer-vos o que muitos só pensam. Portugal não odeia brasileiros, nós só perdemos a paciência com alguns. E digo isto sendo uma portuguesa casada com um brasileiro. No início vinham com respeito, com vontade de trabalhar. Hoje entram com 1000 exigências, mas não se adaptam. Há mães brasileiras a pedir tratamento especial para os filhos só porque está frio. As mulheres gozam com as portuguesas por andarem demasiado tapadas. Vamos lá, já algumas coisas aqui. Primeiro, ela fala que não são todos os brasileiros, mas alguns brasileiros. Ela está incomodada, ou os portugueses estão incomodados com alguns brasileiros que chegam a Portugal e exigem muitas coisas e não se adaptam. Primeiro que essa coisa de você sair de um país para o outro, assim como eu, por exemplo, de Angola para o Brasil, você busca tudo isso para uma melhor vida, sabe? Para uma melhoria, uma melhor condição de vida. Ou talvez simplesmente porque, sei lá, você queira viajar para turismo e acaba ficando, ou então viaja mesmo para se mudar e morar num país que você talvez admire ou tenha vontade de lá estar. E muitos brasileiros vão para Portugal. Só que, segundo ela, alguns não se adaptam. Qual é o nome dela? Andrea. Segundo a Andrea, alguns brasileiros não se adaptam e fazem exigências, assim como algumas mães exigem que tenham cuidados especiais dos seus filhos brasileiros, porque, por exemplo, está frio. A Europa acaba sendo mais frio que o Brasil. O Brasil é bem mais tropical, abaixo do hemisfério. Então, já é um ponto aqui que, vamos embora, existem pessoas que se adaptam tranquilamente. Eu sei que tem muitos brasileiros em Portugal que se adaptam, claro. Também existem alguns que pode ser que não vão se adaptar e é normal, é um processo. Vamos embora. E casas destruídas, porque dizem que no Brasil é assim que se limpa. O resultado, os senhorios já não querem arrendar. A criminalidade aumentou, o PCC já... Calma aí. Os senhores já não querem arrendar. aumentou, o PCC A criminalidade aumentou, o PCC já está em Portugal. Bom, sobre PCC, sobre criminalidade, esse assunto eu deixo de lado, mas a criminalidade em Portugal aumentou por causa de brasileiros? Sinceramente, eu não sei. Temos que ver alguns dados, alguns jornais, algumas notícias, alguns dados ali para tentar entender isso. Mas são assuntos um pouquinho mais puxados que eu deixo ali de lado. Talvez um dia a gente consiga trazer aqui no canal, mas criminalidade em Portugal aumentar por causa de brasileiros não faz algum sentido, porque de alguma forma a embaixada brasileira, tanto também o governo português já teria começado a olhar sobre isso e esse assunto já teria crescido bastante. Então acredito que seja sempre alguns casos não isolados, mas alguns pequenos casos que pode ser que existam envolvidos ali brasileiros, mas não que a criminalidade portuguesa cresceu exorbitantemente, que é por culpa que seja por culpa de brasileiros em específico, ou alguns brasileiros. Algumas brasileiras meio que falam mal de portuguesas, que é como se elas não tivessem, talvez, não sejam atraentes, porque têm o corpo totalmente coberto, mas vamos embora. Cartazes nas ruas e tudo mais, vamos ver. já cá está. E ainda aparecem autocolantes pelas nossas cidades a diminuir-nos e a ameaçar uma guerra. E a Presidente da Casa do Brasil ainda nos quer obrigar a reescrever Foi a nossa... colonizado, explorado e invadido, mas quem escreveu a história do Brasil não foram os portugueses. A independência virou polêmica. Vamos embora.
essa história. Isto como se os portugueses tivessem que se ajoelhar a quem acabou daqui a entrar. Isto não é ódio, é reação aos que vêm e cospem no prato. O problema não são os bons brasileiros, são os que vêm para cá e nos faltam ao respeito. Tá, o problema não são os bons brasileiros, mas sim aqueles que vêm para cá ou vão para o Brasil, minto, que vão para Portugal e faltam respeito aos portugueses. E a história em si parece que o Brasil ou brasileiros, certos brasileiros querem meio que escrever ou reescrever a história portuguesa através de exigências e portugueses simplesmente não estão a gostar porque são faltados com o respeito. Brasileiros, escrevem aí nos comentários o que é que vocês acham disso, onde uma portuguesa praticamente apontou alguns elementos que faz com que alguns portugueses também odeiem ou passam simplesmente a não gostar da imigração massiva de alguns brasileiros. E isso é um problema para eles. E é isso, deixem um like, se inscrevam no canal e realmente comentem aqui embaixo, por favor, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam para quem não é inscrito e ajudem esse canal a crescer e vamos embora, deixa aí o que é que vocês realmente acham sobre isso, porque todo mundo que viaja para um ou outro lugar é porque está à procura de melhores condições de vida. Se Portugal tem sido um ponto para muitos brasileiros, então é porque de alguma forma brasileiros gostam de Portugal, mas claro, em algum momento você vai sentir um pouco de xenofobia e depende muito dos motivos, depende muito de como têm sido essas situações e como as pessoas reagem a isso, e parece que está causando um grande problema porque de alguma forma não tem sido bom para ninguém, tanto para portugueses quanto brasileiros. Alguns alegam que brasileiros não têm se adaptado, faltando com respeito, e brasileiros alegando de alguma forma que portugueses têm sido, vamos dizer, xenofóbicos e contra brasileiros em Portugal. Nos vemos pela próxima.